Paz do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus. Estamos entrando aqui ao vivo para mais um Pode Adorar podcast. Que episódio é esse? Episódio 3. Tivemos a Iracema e a Priscila no primeiro episódio. A Iracema, né? Porque a Priscila tá quase em todos. No segundo tivemos o Danilo. Priscila não compareceu por causa dos baby. E hoje nós estamos no terceiro episódio do podcast. Pastor Fabiano, pastora Priscila e o diretor. O irmão Alex está com a gente hoje. Ele está nos ajudando aí nesse trabalho do podcast. A gente só está alinhando aqui. Então, enquanto a gente vai alinhando aqui, por gentileza, compartilha aí. Estou aqui no celular que eu estou compartilhando e também vendo se está rodando tudo legal. Compartilha. Faz um grupinho aí, manda pelo Zap também. Estou entrando aqui. Legal. E a gente vai comentar legal. Já estamos aqui, estamos ao vivo. Só baixar o volume. Aí, deixa eu tirar o volume daqui. Pera aí. Foi. Show de bola, hein? Pessoal, então aqui, ó, bate-papo aí tá funcionando. Testa pra mim esse bate-papo aí. Manda uma paz do Senhor pra mim. Acabamos de sair da oração. Oração das 19h30 às 20h30 na AD Vem Adorar. E depois nós estamos nessa primeira temporada do podcast. Essa primeira temporada ela está acompanhando a campanha de avivamento. Então a gente teve a primeira, a segunda, a terceira. É hoje, né? E semana que vem a gente vem na próxima volta. Como é que tá o áudio, pessoal? Fala para mim do áudio, porque o áudio é uma das coisas mais importantes desse podcast. Porque todo mundo aqui bonito é. Então o áudio que a gente tem que ver se tá bom, se tá legal para vocês. Legal. O Elídio falou que tá bom. Pai do Senhor. Evangelista Elídio. Missionária Marcela. Adoradora Bruna. Como é que a gente fala para uma pessoa que escreve o louvor? Compositor, né? Compositora Bruna. Deus abençoe. O endereço da igreja, fazer aquele jabá. AD Vem Adorar. Rua Desembargador Cícero de Toledo Pisa, número 20. Joga no Waze e vem. Na verdade tá fixado aqui. Eu tô lendo. Eu nem sei o que é isso. Waze era tipo o Google Maps. Você joga lá no Google Maps e vem. Né? Mas tem que passar o perfume amadeirado pra vinho, né? Isso aí. Glória a Deus. Primeiro requisito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da terceira volta da campanha. E o pregador era bom. Confesso que o pregador da terceira volta, Deus usou ele bastante. E aí hoje nós vamos aqui então falar um pouquinho. A Bruna tá falando, tô aqui com a mãe. Deve ser a sua mãe, pastora Priscila. Faz, mãe. Oi, mãe, eu tô na TV. Tô na TV. Né? E é tão bom isso que agora a gente tem uma... Eu tava indo pro monte no sábado com o pastor Giovanni. E eu fui de carona com o pastor Giovanni e a missionária Helena. Ele tava falando assim, pô, pastor, eu assisti o podcast e antigamente a gente tinha rádio. Hoje a gente tem meio que uma TV, um canal em HD, ao vivo, gratuito praticamente. Se você tiver um sinal de internet, né? Você tem ali ao vivo. Que coisa maravilhosa, né? Modernidade, né? É modernidade. Então tem muitas pessoas que estão se aproveitando disso, né? Para poder até fazer coisas boas e coisas ruins. Mas no nosso caso, é o evangelho, coisa boa, né? E aí, pessoal? Aleph, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá nervoso hoje? Não, tô de Tá boa. tranquilo? E aí, Pri? Tô bem. Pri já tá no segundo podcast, já... Mas sempre a gente fica nervoso. A Pri já tá no segundo podcast, já tá pegando as manhas da cana. Falando assim, eu vou ficar o mais longe possível Vai ficar mais magra. da cana, que eu vou ficar mais magra. É o Photoshop natural, né? Photoshop natural. Legal. Então, pessoal, vamos começar esse podcast. Então tem um café hoje. Eu vou tirar até aqui da garrafa, senão vocês vão pegar o café e vai derrubar o celular. Daqui a pouco aí, né, meu irmão? E esse podcast é especial, né? A terceira volta da campanha. E quando a gente está ali na campanha, o que acontece? A gente está recebendo muita coisa, né? Tá ministrando muita coisa. Mas depois quando a gente para um pouquinho e fala assim, cara, deixa eu ver essa mensagem de novo. Aí as coisas se assentam melhor e a gente começa a ver o que a gente não tinha visto naquela hora, né? O Espírito começa a ministrar um pouco mais. E aí toda mensagem, ela deveria ter, né? Começo, meio e fim.
Mas nesse caso da campanha tá tendo, né? A gente teve lá a primeira volta com o pastor Eric e ele pregou sobre os segredos do avivamento. E a gente tá tipo parecendo... Agora é boa, hein? A gente tá parecendo tipo uma série da Netflix, 7 capítulos, sabe? E aí na segunda volta, no segundo capítulo, a missionária Marcela pregou o o caminho do avivamento. E aí na terceira volta eu preguei o quê? Quem lembra? As consequências. As consequências do avivamento. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre as consequências. Algumas que eu falei ali na própria mensagem, mas também tem muitas outras, né? Eu só fiquei tentei ficar dentro do capítulo 2 ali, onde tudo acontece. Isso. Né? E mesmo assim ainda comi uma hora do culto. Eu acho que tinha mais, né? Que você não conseguiu, porque o mover foi grande, então... E aí não deu pra entregar. Deu pra- Legal, e aí o que vocês... Ele tá falando, sua sogra, pastor Hélio? Acho que é a sua sogra também. É a missionária Luzinete. Está assistindo, disfarçada de pastor Almi Vieira. Porque o pastor Almi, que esteve também com a gente nessa sexta-feira, na terceira volta, ele sábado viajou para a Bahia, para ver como que os irmãos da Bahia estão lá. Então ele tá fazendo missão lá na Bahia. Chegou bem. Então sempre quando orar, ore pelo pastor Almi, tá fazendo missão, vai ficar lá uns 15 dias. Não sei não, viu, minha sogra? Pode ser que fique 30, depende de como é a comida dos baianos lá, né? Ele gosta muito. Vamos começar? Vamos nessa. Pri, começa por você, começa pelo Aleph, então vamos soltar a batata quente na mão do Aleph. Vamos lá. Então, eu anotei alguns tópicos aqui, muitos tópicos, mas de cada consequência eu anotei alguns. Então vamos começar pelo começo, né? Primeira consequência, você falou que era a experiência espiritual, a experiência pessoal. Pessoal e A espiritual. pessoal. Então eu anotei o primeiro tópico que você falou assim, foi algo que me chamou muita atenção, é que o Espírito de Deus ele é suficiente e que quando o Espírito está sobre nós somos revestidos, todas as outras coisas elas deixam de ser prioridade porque a gente se sente preenchido. Né? Completo. Foi um dos tópicos que eu anotei. Mas vamos falar de um por um. Não, beleza? Esse primeiro tópico aí ele é muito importante. Por quê? Porque quando você vem para Cristo, o que acontece? Você vem para Cristo conhecendo um Cristo de ouvir falar. É verdade. Eu ouvi falar, eu ouvi uma pregação, mas à medida que você permanece ali buscando mais dele, que a consequência é essa, né? Você buscar mais dele. Quando você busca mais dele, você passa pela experiência. E tem muita gente que quer fazer pregar o evangelho e fazer a obra de Deus sem passar pela experiência. E essa experiência não é a experiência do novo nascimento, porque o novo nascimento, quando você recebe Jesus, o Espírito vem habitar dentro de você e a partir daquele momento você nasce para Deus, né? Você nasce do Espírito. Então, é aquele momento onde Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo. Eles estão recebendo o novo nascimento, a regeneração. O Espírito para trabalhar dentro. Isso aí é quando você aceita Jesus. Então, esse Espírito vem trabalhar dentro, ele vai ser responsável por botar os desejos, as vontades de você sair do pecado e você se santificar e buscar as coisas de Deus. É ele que te leva mais para os cultos, mais para querer saber. Mas ele faz você ficar apaixonado por Jesus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada também diz que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então esse amor que a gente tem, essa loucura por Jesus que a gente tem no começo, é fruto do Espírito Santo. É verdade. E aí, essa busca intensa leva você a ter experiência. Eu me lembro assim que quando eu tive a experiência, né? De Conta um pouco aí da ser experiência que você teve. batizada, ser cheia, falar em mistério. Como que foi? Comecei a ver. Então foi logo no começo, quando eu aceitei Jesus com Você 6 sabe meses. que a Bíblia ela vai mostrar um padrão de 3 formas de ser batizado com o Espírito Santo. O primeiro padrão é esse de Atos 2, consagração e busca ali até receber. E aí vem do alto sobre você. Segunda forma que a gente vê é alguém que carrega o dom, porque precisa carregar o dom, impondo as mãos e outras pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, o poder e o mover. E a terceira forma que a gente vê quando desceu a primeira vez o Espírito Santo sobre os gentios, que foi lá em Atos 10, que então foi numa pregação e bum! Foram batizados numa pregação. Então, basicamente, a gente tem esses 3 padrões aí. Mas tem outros também, mas biblicamente são esses 3, O né? Inter fez assim, ele fez um propósito com a mocidade e deu prazo. Ele falou até tal dia, né? Todos vocês que participarem... Você era mais jovem. Não. Ainda mais jovem, quer dizer, tá vendo? Todos os dias que... todos os jovens que iam participar, né? Com verdade ali, com o coração aberto. Ele falou que até aquele dia... todos iam ser batizados. E aí eu me lembro que eu fui a última. E eu fui batizada quando a gente foi cooperar fora, no Jardim Ivonete. E o pastor estava pregando a palavra.
E eu falei, Senhor, só tem hoje. Só tem hoje, E ótimo dia do propósito. E aí, quando ele tava pregando, foi assim, como aconteceu ontem no culto, né? A igreja encheu de fumaça. A glória desceu. Eu me lembro que eu fui cheia do Espírito Santo. E realmente, assim, o que vem no nosso coração é querer compartilhar, né, É Alifer? verdade. Eu fiquei tão impactada que eu comecei a falar pros meus irmãos, pra minha família. Você queria que todo mundo experimentasse. Tanto que eu levava muita gente pra igreja. É. Eu levava muita É um dos gente pra efeitos, igreja. né? Aham. Um dos efeitos, As né? Vamos falar sobre pessoas isso. queriam ir, eu falava, e não, eu vou lá com E as você. pessoas veem a diferença em você. Vê o brilho, vê a alegria. Fala, nossa, você tá diferente. Eu não sei o que é, mas você tá diferente. É o brilho do Foi Espírito algo Santo. Né? tremendo. Realmente, esse primeiro ponto que fala sobre, né, A a experiência. experiência, ela é real, né? É verdade. Ela é real porque a gente realmente tem a experiência e quer compartilhar. Quer compartilhar. É. Fala da sua experiência quando você foi. Comigo aconteceu de uma das 3 formas que você citou aí. Você tinha proposto, né, num culto, que na quarta-feira seguinte, no ensino, você ia fazer um período de ensinos acerca do batismo com o Espírito Santo. E pediu que fosse feita uma lista para que todos que dessem o nome, que ainda não eram batizados, Verdade. recebessem o batismo. Batizados no culto de ensino. É possível isso? É possível. Só que eu tinha um desejo de ser batizado com o Espírito Santo, só que eu tava num período de estágio, onde eu saía às 21 horas do estágio lá de Guanás. Não chegava a tempo. Então eu não chegava a tempo. Muitos cultos eu chegava só pra pegar a bênção apostólica, né? Eu me lembro. E aí você lembra, né? Eu chegava no Mas aí já mostra que tava apaixonado, né? Porque o cara vinha direto do serviço e chegava pra Era pegar. bonito de se ver. Só Foi pegava legal. a bênção apostólica. E aí aconteceu na quarta-feira do último dia lá do propósito que vocês tinham feito, do pessoal ter sido tudo batizado, e eu fiquei com aquela coisa em mim, nossa, mas tipo, só eu que não consegui comparecer. Aí eu ali de olho fechado, um momento de oração, se eu não me engano foi numa ceia. Foi uns 3 que não no foram. domingo. E aí eu falei assim, pai, eu não tava aqui, não era porque eu não quis. Eu não quis. É porque Foi eu não negligente. podia. Não podia. Aí desceu uma presença enorme na igreja. Durante a pregação eu fui batizado. Durante a pregação. Durante a pregação. É. Foi assim, realmente foi isso. A gente tava estudando. E olha que coisa que também. Agora a gente tá estudando Atos, né? Atos. E aí a gente já tá num Já é avivamento pra poderoso, avivamento, né? Verdade. E a gente tava estudando sobre o Espírito Santo. Ou a gente ia começar a estudar sobre o Espírito Santo. Eu falei assim, eu vou dar 3 ensinos sobre o Espírito Santo. Quem não foi batizado? E tinha algumas pessoas que não eram batizadas, que vieram de outras igrejas, de outros lugares, porque realmente o pessoal que tá ali comigo, cara, eles são todos batizados. Mas de vez em quando a igreja vai vindo mais pessoas de fora e tal. E aí veio o pessoal de fora, entre eles o Aleph veio, né? Veio outras pessoas também. Foi. Todos deram nome. E aí no dia de fazer a oração, deu os 3 ensinos, e no terceiro eu ia orar pelo pessoal receber o batismo com o Espírito Santo no final. E graças a Deus, até hoje, todas as pessoas que eu orei recebeu. É um dom que Deus dá, né? Às vezes a pessoa vê alguém orando por alguém, recebendo o Espírito Santo, fala, eu vou fazer também. Na verdade, quando a gente lê lá Atos dos Apóstolos, quando Samaria recebeu Jesus através da pregação de Filipe, Filipe operou sinais poderosos, mas Filipe não conseguiu batizar ninguém com o Espírito Santo. É verdade. E aí depois que a igreja de Jerusalém ficou sabendo que Samaria tinha se entregado a Jesus, mandou 2 apóstolos lá, que foi o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago. Quando eles chegaram lá, conversando, não são batizados? Não, oraram com eles, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo. Então você vê que isso é um dom. E quando estava acontecendo, tinha lá um que quis comprar, né? O mágico, o Simão, o mágico, que tinha também recebido Jesus através da exposição do poder e da glória que Filipe estava ali pregando. Então quando ele viu que pela mão dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Quis comprar o dom de Deus. Me dá esse dom também para sobre quem eu colocar a mão receba o Espírito Santo. E aí Pedro responde para ele e fala assim, não é possível comprar o dom de Deus. Então isso de você impor as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo é um dom. Por isso que todas as pessoas, mas primeiro eu dou um ensino básico do que é, o que não é, e depois quando a gente ora as pessoas recebem. Nesse dia todos que foram receberam. Eu recebi de tabela. E aí você foi igual aqueles que você tava na lista. Você lembra lá no Velho Testamento que tem Deus fala pra Moisés, na verdade Jetro dá um conselho para Moisés, ele separa 70 pessoas. Isso, e aí na hora de impartir o Espírito só tinha 68. Impartiu sobre 68, tinha 2 que estavam na lista, mas não estava lá. Estava lá no arraial. Aí o Espírito foi lá e desceu sobre eles. Verdade. Edade e medade. Ah, Deus me lembrou. Eles receberam o Espírito lá no arraial.
Porque eles estavam na... Então você estava na lista, então eu sabia. Eu tava na lista, porque quando eu soube da lista, eu já me empolguei, né? E falei, não, então coloca meu nome. Só que eu não ia conseguir comparecer nos cultos de ensino. Cultos de ensino. Mas Legal. mesmo assim... Mas e aí, fala um pouco mais da experiência. O que você sentiu quando... Cara, eu vou falar pra você, a verdade, no começo a gente fica assim, tem muita gente que fala que o espírito não vai vir e vai embolar a sua língua. Realmente não vem e embola a sua língua, mas é como se você tentasse adorar e quando você vai adorar, você fala em línguas estranhas. Ele não enrola, é você quem fala. É você quem fala. Mas aí aquilo, conforme você fica meio indeciso, meio inseguro, de tipo, eu tô falando... É da carne. Mas... O espírito cai sobre a carne, né? Deus falou que é derramar Atos 2, Joel 2, 28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí eu confiei naquele sentimento, né? É um mix de sensações, o corpo vibrando, tudo. E aí você confia naquilo. E você é imerso, né? Parece que você... Eu falei, é o que eu quero, então eu vou mergulhar. Então quando eu fui começar a adorar, que começou aí, eu deixei fluir, E aí fluiu. Fluiu. E aí, quanto mais flui, mais... Quanto mais você deixa Deus manifestar, mais parece que ele entrega. E aí não parece que a gente consegue então entender quando aquela palavra assim, abre bem a boca eu te encherei? Porque quando você está sendo batizado com o Espírito Santo, quanto mais vazão você dá, mais você é cheio. Quanto mais vazão você dá, mais você é cheio. Quanto mais vazão você dá. Então assim, na verdade, quando você começa a adorar, você começa a ser cheio. Então abra a boca, me adore e eu vou te encher. É basicamente isso daí. Nós recebemos agora também... um bolo ali, ó. Um bolo abençoado. Como que é o nome lá pra gente poder abençoar, né? Bolos Lisânia. Então, fazer a propaganda para os bolos Lisânia. É a diretora hoje. Diretora, traz um pedaço desse bolo de leite pra gente ver se tá bom mesmo. Senão... E a minha água ali, se você E uma água também. Hoje ela é contra a regra. Hoje... no café, né? Várias coisas juntas. A gente... É a equipe do Bem Adorar. Pessoal, tem um pessoal conosco aqui, ó. Dá um alôzinho pra mim aí, dá um joinha que eu já vou falar quem entrou aí, ó. Bruna Gomes, missionária Marcela, Lindete, Elídio Miranda, nome de pregador, Almi Vieira, Cleiton Gomes, bem-vindo, Cleito, Marlúcia da Silva, o irmão da Pri, Cleitão, Marlúcia, Glauco, Glauco, paz, Glauco, tudo de bom pra você. A Iracema lá. A Iracema também. Tá no perfil do Glauco, Iracema Barbosa, Glauco Carvalho. Glauco Carvalho. Kathleen. Costa. A Mary tá com a gente. Ô, Mary. Deus abençoe a vida. Legal. Querem falar mais algum? Você não falou do tópico, né? Fala o seu tópico agora, mulher. Não, o tópico é a experiência e o que eu queria acrescentar de tudo que você falou é que na minha experiência eu ouvi o som do vento. Você ouviu? Eu vi. E assim, é engraçado, parece que alguém tá do seu lado e sua mão começa a levitar. Uau! E aquela coisa, sabe? Aquele vento passando pelos seus ouvidos, é muito gostoso. E assim, eu acredito que não foi do jeito de Atos 2, né? Que fala que estremeceu tudo, mas eu mas teve a experiência, né? Eu senti um grande vento. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi Atos 2 total. Dentro do... Tava tipo... Deixa eu te explicar como é que foi. Eu era novo convertido. Aceitei Jesus e me batizei em setembro de 2005. 2005, cara, tô velho. E aí o tempo correu quando foi janeiro. Naquela época, em janeiro, a igreja fez uma campanha. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Isso em 2005. E aí tinha que jejuar, consagrar todos os dias, ler a Bíblia e tal, era um propósito. E eu fiz esse propósito. Passou os 12 dias e eu não recebi, eu queria receber muito. Porque eu ia pra sede, eu via o pessoal, o pessoal dando lugar pra Deus. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Bolos Lissânia. Aí, Pri. Deixa aqui, mais pra frente eu como. Se você quiser fazer a sua contribuição, manda comida. Comida é bem-vinda. É bem-vinda. Então, a gente entrou nesse manto. A igreja acabou a campanha e eu continuei. Eu continuei orando 1 hora por dia, lendo a Bíblia 1 hora por dia e fazendo a consagração da hora que acordava até meio-dia, 1 hora mais ou menos. Passado uns 5 meses, a gente tá lá para meados de meio do ano mesmo. Tava lá eu orando. Na hora que eu fui entregar, que eu fui me levantar da oração, eu ouvi o barulho. Vindo mesmo, barulho. E parecia que um raio bateu na minha cabeça. Na hora que bateu, pá! Bateu. Na hora que bateu, eu olhava uma parede na minha frente e eu sentia que eu tinha um poder de atravessar aquela parede. Dentro do quarto, sozinho.
E aí eu comecei a andar pra lá, pra cá, gritar, falar em língua, pular, glorificar a Deus, tudo junto. E eu perdi o horário de ir pro serviço, porque não dava. Eu fiquei tipo quase 24 horas direto falando em línguas. Caramba. Foi. Ninguém chegou e impôs a mão, não tava num culto de oração, tava dentro de um quarto. Então é a mesma experiência ali de Atos 2, né? Sem consagração. Cornélio e a família foram cheios dentro da própria casa. Exatamente. Mas ali foi Pedro pregando ainda, né? No Mas meu ele, caso, no caso dele, não foi tinha ninguém. Eles, né? E na hora que eu recebi, fiquei ali, de repente eu comecei a ver. Aí, a partir daquele momento, eu vi anjo, apareceu anjo pra mim naquela experiência. Muita coisa poderosa aconteceu naquele dia, naquelas 24 horas Atos, ali. né? Abriu a audição. Abriu a audição, abriu a visão, eu vi anjo. E experiência com anjo é fora de série. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso também, né? Já tive muitas experiências com anjos. E aquele dia, muitas coisas que o anjo falou pra mim aquele dia, tá se cumprindo até hoje. Muita coisa se cumpriu e tem coisa ainda se cumprindo, né? Então tem coisa ainda se cumprindo. Então foi uma experiência poderosa que eu tive, assim, que... Show. E de lá pra cá eu fui cheio várias vezes, porque na hora que eu sinto que eu poder, eu dou lugar. Você pregou isso, Eu dou lugar. É verdade. Não é só uma vez, Mas só uma vez. É muita Então vez. essa foi a minha experiência. E também quando você está indo por essa experiência, é isso que você falou. Os ouvidos são abertos, né? Você começa a ouvir. Sentir Até também. hoje, eu Você falou, escuto. você sente o vento batendo em você, o fogo sobre você. Você tem os sentimentos. Então tem Verdade. audição aberta, tem olhos que são abertos. No meu caso, minha audição foi aberta, meus olhos foram abertos. O tato. O né, que tato. a gente sente Você o fogo. sente o corpo, né? O sentir mesmo. Você sente sendo cheio. Você sente a alegria, É você igual sente... ontem, eu não sei se todo mundo viu, mas teve uma hora que eu falei, Senhor, mostra pra mim a tua glória. Eu não via mais nada além de A fumaça. igreja fumaçada, uma Eu neblina não sei que se todo mundo não viu, fechou. mas era muita... Fechou a Eu não vi igreja, que eu né? tava de olho fechado. Era Na hora que o pastor muita Fábio tava fumaça. pregando, fechou de fumaça, assim, né? A Bíblia Sagrada chama isso de Shekinah. Muita mesmo, A né? Shekinah de Deus. E eu creio assim, A que quem tem presença. os olhos abertos espiritual viu Vê. ali claramente a É o fumaça. discernimento, né? O espírito de discernimento, ele Uhum. faz você ver o espiritual. Legal. Então, pessoal, continuando aí. Então, ó, nessa experiência, você vai sentir. Todo mundo vai passar por isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo e não passei. Então, você não foi. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, tá ali. É o padrãozinho da Bíblia. Você é cheio. Quando você é cheio, é uma experiência que você nunca teve, né? É igual a pessoa, às vezes, tem pessoa que o Espírito Santo enche ela e ela começa a dar uma crise de choro, mas choro de alegria. Já vi pessoas tendo choro de alegria. Então é muito tremendo. Cada um tem. Não tô falando assim, é o padrão você sentir isso. Cada um vai sentir, mas alguma coisa você vai sentir. Você vai ter uma experiência. Ouvir, né? Uma experiência que vai te marcar. A experiência com o Espírito Santo, ela te marca. Você pode ver que eu fui batizado em 2006. Batizado com o Espírito Santo em 2006. Olha, hoje a gente está em 2022 e pra mim é bem nítido, porque foi uma experiência que me marcou. Me marcou. Da Dona Maria, eu me lembro que ela falava muito em línguas que pareciam chinesas, Parecia né? chinês. Eu já me peguei um dia falando chinês no meu quarto. Foi lindo, Momento de porque oração. assim, ela não viu e Parecia nem sentiu, muito. mas ela falava chinês Falava claramente, assim. É. Pra mim era chinês. Ó, o Júnior tá falando aqui, ó. Vi muitos flashes de luz na igreja. Mas você tem que falar que dia que foi. Foi no domingo ou foi na sexta? O Glauco falou, ó, verdade, eu também me lembro da minha experiência, tá vendo? Então assim, quando você tem essa experiência, não é algo emocional. Não é emocional. É uma experiência espiritual. É como se você não tivesse no ambiente. Você fica desligado do ambiente, ligado internamente em você e acontece um montão de coisa. Um monte de coisa. É o que eu falei, um mix de sensações. Exatamente. Você não pega é fogo, você arde, você formiga. Você não consegue. Por exemplo, se eu tentar, eu não consigo. Explicar. E eu também não consigo replicar a experiência. Não vem de mim, é algo que vem sobre mim. E essa é a parada. É verdade. Sobre, a experiência vem sobre você. Porque você já está vestido. Quando você está de Jesus, você está vestido do Espírito Santo. Agora você vai ser revestido, que é o revestimento de poder. Legal. Então vamos dar uma continuidade aí que a gente parou bastante nesse tópico, né? Aqui praticamente nós matou dois, né? Que foi a experiência e compartilhar do que a gente viveu, né? Outra coisa que eu anotei, posso compartilhar mais um tópico? Sim, eu vou Foi a comendo questão bolo. que você falou que sem o revestimento do Espírito, a gente não consegue testemunhar de Jesus. É. E eu vivenciei isso. Quando eu recebi o batismo, eu queria falar de todo jeito. Então, tipo assim, eu pegava um segurança que trabalhava lá na academia que eu estagiava e, tipo, debulhava ele Nem falando. sabia se ele queria Só que, ouvir, tipo né? assim, a gente fica Só tão falando, eufórico né? É pra verdade. falar, só que a gente não tem palavra suficiente, né? E depois que a gente
revestido, parece que flui mais naturalmente. A gente consegue falar de Cristo para todo mundo. Quer que eu solte uma de Deus agora, que veio agora enquanto eu tava comendo? Dá uma de concluído, mano. Essa aqui é poderosa. Quando você é tocado pela experiência, e você vai testemunhar de Jesus, você testemunha levando as pessoas a experimentarem Jesus. Boa. É O verdade. que é isso quer dizer? Quer dizer que agora quando eu vou compartilhar Jesus e eu vou falar com alguém, às vezes na hora eu tô falando na minha simplicidade, mas o Espírito, por causa da unção, tá chacoalhando a pessoa, ela tá sentindo, ela tá arrepiando, ela tá testificando dentro dela. É verdade. Você entende? Ou eu olho pra ela e falo assim, eu falo, você tá com alguma dor? Bota a mão na dor dela e manda embora, a dor sai. E ela, uau! Então ela começa a ter a experiência através da minha experiência. É por isso que testificar de Jesus, cheios de Jesus, é diferente. Porque você leva a outra pessoa a ter a experiência. É porque é mais fácil, né? A gente testificar daquilo que a gente já viveu do que aquilo que a gente só acredita. Ou às vezes eu tô conversando com você e falo assim, você tá triste? Não, você tá triste. Foi o que aconteceu comigo lá. Você tá triste. Não é porque a sua afeição diz que você tá triste, porque Deus tá me falando que você tá triste. Tipo isso. E aconteceu isso com você. E você tava num quarto assim, assado quando aconteceu. E aí eu tô testificando, o cara, que Como isso assim, é evidente? Não é evidente. É que você tá verdade. testificando com poder. O Espírito Santo tá te dando a capacidade espiritual. Qual que é essa capacidade espiritual? A Bíblia diz 5 ministérios e 9 dons. Vamos ver se a gente lembra os dons? 3 dons de inspiração. Quem sabe os dons de inspiração? Inspiração. Vamos começar pelos mais fáceis. 3 dons de poder que o Espírito Santo de Deus dá. Dom da fé, Dom de milagre. dons de curar, E dom de operação de milagre. Então, se eu fui revestido e ele me deu, eu curo a pessoa. Entendeu? Uhum. É o dom que ele dá. 3 dons de inspiração. Que é inspirado pelo Espírito Santo. Dom Acho de que profecia, dom de profecia, Discernimento de espírito. dom de profecia, dom de línguas e variedade de línguas. Esses 3 dons são dons inspiracionais. Quando eu falo profecia, eu digo profecia como está na Bíblia, não como as pessoas conhecem. Como que está na Bíblia a profecia? Redarguir, né, que é corrigir, edificar e animar. Então é falando. Isso não é revelando a tua vida. Agora eu vou falar 3 dons de revelação que também está na Bíblia Sagrada. Aí, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, Palavra de sabedoria. palavra de sabedoria, E Faltou discernimento de espírito. discernimento de espírito. Então esses 3 dons revelam. Palavra de conhecimento revela, palavra de sabedoria revela e o dom de discernimento revela. Revela se é espírito humano, se é espírito de luz ou se é espírito de trevas. Então quando a gente é revestido de poder, é completo, não é só experiência. Ele dá algo pra você. a gente não é só revestido, é Não é só equipado, revestido, você é equipado. E uma coisa E aí vai se manifestando à medida que você vai trabalhando para Jesus, esses dons eles vão se aflorando, você vai aprendendo como lidar com eles. É uma coisa que eu me lembro também, que quando eu tava na semana do batismo nas águas, todo mundo, tipo, colocava mel na sua boca. Você vai ver quando você descer, você vai sair leve, você vai sair flutuando. Tem uns que já saem línguas, tipo assim, o pessoal colocava uma pressão de... Na verdade não é pressão, eles colocavam um desejo em você, de você querer descer as águas. E era aquela coisa no dia do batismo, todo mundo falava, hoje é seu dia, você vai ver, agora você vai começar a andar, né, sobre as nuvens, era algo tremendo. E a gente queria participar porque eles tinham essa experiência e a gente queria ter também, né? Era muito bonito. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Uhum. É o meu pensamento. Batismo nas águas, eu posso batizar qualquer pessoa. Posso pegar qualquer pessoa que diz que aceita Jesus, eu não conheço o interior dela. E posso ir lá e batizá-la nas águas. Se ela diz que aceitou Jesus, está no caminho. Isso qualquer ser humano pode fazer. Agora, batismo com o Espírito Santo vem de Deus. Então, às vezes a pessoa fala, ele não está pronto, ele não está preparado, ele é não sei o quê, ele é um carnudo, ele não sei... Mas e quando Deus batiza o cara com o Espírito Santo? O que você vai falar se Deus está aprovando ele? Porque aí ele não está sendo aprovado por homem. Está vindo de cima, que foi o que Pedro falou. Pedro falou assim, olha, o Espírito desceu sobre eles, como desceu sobre nós. Se Deus está abençoando eles com o mesmo dom, quem era eu para negar as águas? É verdade. É verdade. Então, assim, tem muita gente que dá bastante valor para a pessoa ser batizada nas águas. E eu acho que ser batizado nas águas é uma experiência. Mas ser batizado com o Espírito Santo vem de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o batismo com o Espírito Santo é para quem anda em obediência. Eu fui batizada antes
De ser batizada nas águas, no Espírito Santo. Não, eu não. Eu fui. Você foi batizada no Espírito Santo antes de ser... Fui. Muito E bom. não queria me batizar. Cornélio. Tá com lápis, né? Eu peguei Eu essa usava lápis fase de também. olho. Tipo, Cornélio, você né? tem que estar pronto Eu pra usa- ser batizado nas águas. No meu caso, eu usava lápis de olho e aí o líder falou pra mim que eu não podia me batizar por causa do lápis de Lápis olho. de olho. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo, porque eu entrei no propósito da mocidade. E aí não teve argumento. E aí quando você foi batizar com o Espírito Santo, cheia de Deus, É, aí falou assim, a gente não pode negar pra ela as águas agora. Se Deus aprovou. Deus aprovou. Então é uma forma de Deus aprovar e batizar a pessoa com a... Porque assim, às vezes a gente olha as pessoas e a gente tem as nossas opiniões. Que muitas vezes é diferente das opiniões de Deus. É Né? verdade. Então às vezes a gente fala, Deus não batiza o cara com a barbicha. Deus não batiza a mulher que alisa o cabelo. Não é de Deus. E se Deus vem e batiza a pessoa? E aí? É que a gente Como acaba que você vai desaprovar acaba uma se coisa? prendendo muita Porque a gente é religiosidade, limitado, né? A gente é limitado. uma coisa também que me chamou muita atenção foi o fato de você falar que quando a gente é cheio, né? Foi pregado na sexta-feira, na campanha. Quando a gente é cheio, quando a gente é revestido, né? Quando Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, a gente atrai as pessoas para a igreja. E a gente passou pela pandemia, né? A gente sabe que o nosso foco era culto no lar. A gente ganhava muita alma em culto no lar, só que foi proibido. E aí, né? Como que a gente ganha alma? Como que a gente se mantém, Com né? Sem tudo culto. proibido, né? Como você se mantém na presença sem culto? E aí, quando foi pregado na sexta-feira, eu entendi que não tem como nós não ganhar alma se a gente estiver cheio do Espírito Santo, né? Se a gente tiver a evidência do poder do Senhor. Porque sobre se nossa você é vida. cheio do Espírito Santo, você está caminhando para a libertação, Uhum. É verdade. para a mudança. E quanto mais você se entrega, mais você parece com Jesus. Você se torna um libertador, na verdade. O Espírito Santo, ele te leva a parecer com Jesus. É verdade. Jesus falou assim, eu vou, mas vou mandar um igual, ou seja, no mesmo patamar. Quem é ele? O Espírito Santo. Então ele te leva a você ter as mesmas atitudes que Jesus, a andar da forma que Jesus andou. Isso não é uma força minha. Eu me entrego ao Espírito e o Espírito me leva a parecer com Jesus. Ele vai mudando a minha identidade, o meu caráter, a minha personalidade. Então eu era brabão, agora eu sou cordeiro. E isso tem que acontecer. Entendeu? Porque ele começa então a moldar em mim Cristo. Transformação, né? Quem molda em mim Cristo é o Espírito. Só que ele molda em mim Cristo se eu deixar ele moldar. Porque se eu não deixar ele moldar, ele não molda. Por quê? Porque é uma cooperação nossa com o Espírito. Por exemplo, o Espírito ele vem e ele fala com você, ele vem, ele te inspira, mas tudo vai de você obedecer sim ou não. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aconteceu comigo uma vez, fui sair para ir na padaria, olhei para o lado, tava lá o guarda-chuva, e aí dentro de mim, né, a voz do Espírito falou, leva o guarda-chuva. E eu falei assim, não, a padaria aqui do lado, eu vou rapidinho e volto. Na hora que eu saí, eu tava no meio da rua, caiu. Aquele pé d'água, eu falei, meu Deus, bem que devia ter. Então, assim, ouvido. nas mínimas coisas, o Espírito Santo, ele te ensina. Verdade. E ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Tem muita gente que fica procurando coisa grande e deixa as pequenas passarem, mas Deus cuida de você. Você tem que aprender a enxergar Deus Em tudo. em tudo. E aí quem dá esse olho clínico pra você é o Espírito Santo. E pra mim foi... mas você... Cara, é uma experiência. É só mãe dizer não vai, e você vai, quebra a cara, e quando você volta, ela fala, falei pra não ir. E aí você aprende alguma lição com aquilo. E aí você vai aprendendo as suas lições com Deus, né? Vamos pro tópico 2? Acho que a gente já entrou nele. Cara, tem um pessoal que tá com a gente aí. Deixa eu só perguntar. Vocês estão compartilhando, pessoal? Pessoal, compartilha. Faz uma salinha aí, bota a família toda dentro. Pega o link, joga no WhatsApp. Ajuda o evangelho a alcançar mais pessoas. Tópico 2 nós já entramos? Qual que é o tópico 2 então? Coisa, compartilhar, né? Que é quando a gente tem a experiência, a gente quer falar, né, de Jesus. pras Mas pessoas. aí vamos então pro título. O título o título da mensagem inteira que a gente tá As consequências. As consequências do avivamento. Então a primeira consequência é a experiência pessoal. Isso. Aí a experiência pessoal te leva para uma outra consequência do avivamento, Que é querer compartilhar. que é compartilhar o que você tá vivenciando, né? Senta, menina. Então, Quer sentar? Senta aqui. Nessa segunda, como a gente já entrou nela, eu também anotei alguns tópicos aqui. Um que me chamou bastante atenção é que você falou assim que que a gente não precisa estar buscando cura em outras igrejas, porque se a nossa igreja é avivada, ninguém precisa de cura.
Porque o, Fecha aí, Varô. o Espírito, ele nos leva à oração e à adoração, né? É o que você tá falando agora, que o Espírito vai nos conduzindo. Cabe a gente obedecer ou não. É tipo, digamos assim, você tá na sala da sua casa e você passa por um momento ali de alguns segundos de distração e você tem um sentimento informativo, um impulso a ir pro quarto orar. E aí você chega lá, do nada você começa... Do nada, né? Você começa inspirado e começa a orar em línguas e às vezes você tá intercedendo pela vida de alguém e você nem sabe. É bem isso. Tipo assim. Então, assim, aí você começa a ser guiado pelo Espírito. E é poderoso você ser guiado pelo Espírito. E aí é a hora que você começa a sair de fofoca, começa a sair de conversa, começa a sair das coisas que não agradam a Deus. E a hora que as pessoas falam, ai, ficou chato, ficou diferente, ai, ficou não sei o quê, quer ser mais santo do que os outros. Porque o Espírito Santo te leva para esse lugar. Você se torna mais reservado, né, Bré? Porque o que acontece? Tem pessoas, o que acontece também? Tem pessoas que é avivada, passa pela experiência, mas deixa o fogo apagar. Você falou sobre isso também. Deixa o fogo apagar. É verdade. Então, o legal é você entender o processo para nunca deixar o fogo apagar. Sempre manter. E você falou também Porque, assim, sobre porque, assim, as pessoas acharem que é só uma vez, né? Se você tá assim, ó, se você quer muito, quero, falei em línguas, pronto, acabou. Não oro mais, não faço mais. Cara, se você tá fazendo um monte de coisa e te levou a receber, por que você não mantém o padrão? E até tentar depois elevar ele um pouquinho. Subindo, né? Pra receber mais. Mas a pessoa acha que a experiência de falar em línguas é tudo. Acabou, Deus não tem mais nada. Cara, acho que é o mínimo, né? Na verdade, isso daí é água no tornozelo de Ezequiel. É verdade. Água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, águas profundas. A gente quer ir para as águas profundas. Verdade. Tópico 2, então, é quando eu sou cheio, eu quero compartilhar. E aí é o seguinte, eu quero compartilhar coisas boas. Quero saber de quem caiu, não quero saber quem pecou, quero saber de Jesus. É o que Paulo fala. Paulo é tão apaixonado que ele fala, cara, tudo pra mim eu considero como nada e agora o meu assunto principal é Cristo. Então, quando... O pastor até comentou lá, tem gente que só quer compartilhar a página do Facebook, né? Pastor, quer compartilhar. não só compartilha vídeo, foto, vídeo dos né? outros se lascando. E na verdade a gente tem que compartilhar o evangelho, porque se os irmãos antigos não tivessem compartilhado, a gente nem existiria, né? E quando você tem o Espírito dentro de você, não sei se acontece com vocês, mas quando você tem o Espírito dentro de você, não importa onde começa a conversa, e não importa com quem quer que seja, ela termina em Jesus. Ela pega uma vertente, ela termina em Jesus, porque Cristo está dentro de você. O seu assunto principal é Jesus. Você pegar a Bíblia toda, ela tem muito livro, muita coisa, mas tudo vai convergir em Jesus. Então a nossa vida, a nossa conversa, nossas atitudes, tudo tem que convergir em Jesus. Então às vezes a gente faz isso sem saber o que a gente está fazendo. Como assim? Por exemplo, o livro de Atos que a gente está estudando, ele é uma sequência do livro de Lucas. Lucas escreveu o livro para um amigo dele, que estavam falando muitas coisas de Cristo, e muita história verdadeira, muita história falsa. Falou, olha, eu vou fazer um tratado, eu vou mandar para você, Teófilo, e o que eu mandar para você foi as próprias pessoas que conviveram com Cristo que me disseram essa história. Então, quer dizer, eu averiguei com mais pessoas e eu estou escrevendo esse tratado. Escrevi o primeiro tratado para o amigo dele, Teófilo, que foi o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Na hora que termina isso, ele vai escrever um segundo tratado, que é Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois que Jesus subiu. Só que ele não está escrevendo isso para a igreja, para mim, para você. Ele está escrevendo. Ele não sabia do propósito de Deus, mas ele era guiado pelo Espírito, aquela coisa pequena que ele estava fazendo, em colocar um amigo dele, dizendo os fatos são esses da vida de Jesus, e depois Jesus foi os fatos são esses, porque ele andou com Paulo, então ele vai falar no livro de Atos muito sobre Paulo, e ele fala assim, os fatos são esses aqui. Quando ele está fazendo aquilo de singeleza de coração, na simplicidade dele, ele não pensou na dimensão que aquilo ia tomar. Então hoje o que eu faço, o que você faz, que para as pessoas são pequenas ou para a gente é pequeno, a longo prazo a gente não sabe o que Deus tem, o que Deus vai fazer com o material que a gente agora está elaborando. Porque o que Lucas fez foi elaborar um material e deu na mão de um, mas aquilo o Espírito Santo de Deus espalhou pelo mundo. E hoje a gente prega o Evangelho segundo Lucas, prega muito Atos dos Apóstolos. Na verdade, a gente só sabe dessas histórias porque ele registrou. Só que ele não sabia a dimensão que isso ia tomar, mas o Espírito sabia. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, tudo que a gente faz tem um propósito maior. É verdade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, da forma que a gente vive, o que a gente planta, que a gente posta, o que a gente fala, o que a gente planta, porque como se comporta. Tem as proporções que podem tomar depois, tanto positivas quanto negativas, né?
Isso acaba, de certa forma, ou propagando o evangelho ou denegrindo o Ou denegrindo o evangelho. E é isso daí. Então eu preciso compartilhar? Preciso. Só que quando eu vou compartilhar, eu tenho que compartilhar, mas eu tenho que sempre estar olhando para a minha vida e o meu testemunho para que a minha forma de viver não descredibilize a palavra e o evangelho que eu estou pregando. É verdade. Então isso é difícil. Você viver uma vida, uma conduta reta para que quando você pregue, porque quando você prega, as pessoas não examinam a palavra, elas examinam você Sua conduta. para depois receber a palavra. E Deus também faz isso. Quando Abel levou uma oferta, Deus recebeu a oferta de Abel. Quando Caim levou a oferta, a Bíblia fala bem clara, Deus olhou para Caim e não aceitou a oferta. Então Deus não olha primeiro para a oferta, ninguém olha primeiro para a palavra que você está pregando. As pessoas querem saber quem você é, para ver se a sua palavra é digna de aceitação ou não. Então viver certo no evangelho, hoje está difícil. Está difícil assim, tem muita gente trazendo escândalo, né? É verdade. Então isso é complicado. Então vamos compartilhar a experiência? Vamos. Mas vamos compartilhar essa experiência com uma vida alinhada. Você tem mais algum tópico, Pri, dessa segunda? Não, só isso mesmo. Ó, outra coisa também que eu achei muito interessante foi que você falou assim que quando a igreja ela é cheia, a gente deve ficar na igreja para ser cheio e depois de cheio nós devemos transbordar fora da igreja, Fora que da foi o que eles fizeram, né? É. Eles saíram e se espalharam para propagar o evangelho. Eles estavam ali buscando, quando for cheio, eles foram compartilhar a experiência. É isso, Né? Porque quando Pedro vai pregar, ele sai tocando um monte de gente, né? é verdade. Sai tocando um monte de gente. E outra coisa Impactar também o mundo, né? que você falou é que quem é cheio não negocia com o pecado, porque a gente pensa, quantas horas eu passei de oração, há quanto tempo eu venho orando, venho me consagrando, venho jejuando, quantas horas eu passei lendo a palavra, eu vou perder tudo isso Pra chegar nesse por nível. conta de um prato ou de uma oportunidade que o mundo me oferece. É o poder da consciência, né? Peraí, É isso. quantos anos da minha vida eu tô nesse caminho pra chegar nesse nível Nesse que não é o nível. nível que eu que eu quero? quero, é isso. É bem isso. Então se eu pecar, eu ceder ao diabo, eu voltar lá do começo? É do zero, né, mano? É do zero. Creio que se torna até mais difícil da gente chegar até onde conseguiu chegar, mesmo que pouco, mas é mais difícil por quê? Porque tem a questão de lidar com as consequências do pecado, né? Pecado. Porque primeiro a gente precisa ser limpo, lidar com as consequências, porque Deus é misericordioso, mas a gente sempre acha que assim, que tudo que acontece de mal na nossa vida não é Deus que nos propaga, é a gente que busca aquilo. Porque se a gente cede ao inimigo, quem cedeu? Fomos nós. Verdade. E nesse ponto aí também eu não sei se a unção volta mesmo, porque eu já tenho muitos amigos que meio que erraram o alvo e tal, e depois tentaram, então não volta mais a mesma coisa que era. Muda de cidade, muda de localidade, muda de estado, mas não, Eu acho que a acusação não volta tá mais. Não, Parece que uma não. porta fecha quando o cara cai do ministério. Próximo. Você falou sobre a pregação, Pregação, é isso. É verdade, o avivamento leva à pregação. Por quê? Porque as pessoas precisam entender para receber. Por que eu dou três quartas-feiras de ensino sobre o batismo com o Espírito Santo para depois orar para as pessoas serem batizadas? Pra quebrar os paradigmas, né? Os ensinos errados. Exatamente, a pregação ela vai alinhar tudo. Tudo que está errado dentro de você vai ser alinhado pela pregação. E aí a pregação vai alinhando isso, o ensino, a doutrina, ela vai alinhando isso para que você então entenda, alinhado com a palavra, para que você possa receber. Então a pregação, ela sempre deveria levar a pessoa a querer mais, receber mais, né? Então a pregação é importante. Pedro com aquela pregação cheia do poder do Espírito Santo, 3.000 aulas falou, o que a gente faz para ter isso aí também? É, questão do que você falou, né? As almas vieram até ele. Por conta do avivamento. O avivamento. A irmã Bruna falou aqui, pastor, ó, tava muito forte a presença de Deus. A irmã Bruna, o Glauco falou, é verdade. E tem um povo aí ainda, hein? Esses aí são guerreiros mesmo. Tem 8, São um Tinha povo guerreiro. 14. Mas é assim mesmo. Muitos começam, poucos terminam. Tudo na vida. Tudo na vida. No começo do ano de janeiro tem muita gente na igreja. Dezembro, às vezes a igreja está lotada, mas aqueles que começaram em janeiro já não estão mais indo. É verdade. Entendeu? Já pararam no meio do caminho. E a vida tem esse ciclo aí. Vamos pro próximo.
Depois da pregação, a pregação é muito forte. A pregação é... Esse é o terceiro, né? Você meio que finalizou nesse terceiro, mas você deixou algumas coisas como subtópicos dele. Subtópicos dele que são os resultados, né? As consequências. E eu só citei, né? Isso. Você falou um aqui que eu anotei. Cara, esse aqui foi poderoso, mano. Ser avivado é questão de sobrevivência, não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade. É verdade. Dá pra escrever um livro. Oxe, o homem tá inspirado. Porque se você não tá avivado, você não fica na presença. Porque um monte de gente te chateia, um monte de fofoca, um monte de mimimi. E se você não é uma pessoa de oração, se você não é uma pessoa que Deus te consola, se você não é uma pessoa que você tem uma intimidade com o Espírito, Você cede. isso tudo vai te... E aí você vai apagar o seu fogo. Eu acredito que a maioria das pessoas que desanimou foi porque tava nessa situação, né? Tipo, morno. Agora Agora tem uma coisa que esse ano tá no meu coração, que é o seguinte. O avivamento é a solução. A gente tenta tratamentos espirituais, a gente tenta psicologia pastoral, a gente tenta um monte de mecanismo, mas o avivamento, uma pessoa avivada é uma pessoa transformada. É verdade. Transforma. De dentro pra fora, o fogo... Não é um fogo de palha, a pessoa avivada, ela permanece ali, porque depois do avivamento, que o avivamento aconteceu, você vai falar os subtópicos aí, são verdadeiros esses subtópicos, eles ficaram. Permaneceram. Foi o que você falou, né? Depois que a gente é avivado, nós não somos mais as mesmas pessoas. Você falou isso na pregação. É por isso que eu falo que tipo, depois que você passar pela experiência, já era, aquele velho homem morreu. Você já não consegue mais voltar. É mais ou menos o que Jó falou. Que era, Jó era assim, Jó ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal e ele seguia direitinho. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o encontro, cara. Um dia eu vou pregar a mensagem, o encontro. O encontro. Já tem o tema. O encontro. Quando você tem um encontro... É verdade, né? Ele fala que... Ele fala assim, olha, falar, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é real. Bem sim. Agora é real. Porque o mundo espiritual ele é mais real do que o que você vê. E ele é maior. É verdade. É verdade mesmo. Vamos lá, ó. Só pra gente finalizar... Também anotei no Últimas final. considerações, vamos lá. Você falou dos sinais do Espírito Santo sobre a carne. Você deu 5 sinais. O primeiro é que a carne começa a pegar fogo. O segundo, o coração começa a arder. E 2 eu marquei em negrito aqui, que recente eu tive essa experiência. O terceiro é o corpo começa a formigar, boca, mão e pé. O toque do Espírito Santo na nossa cabeça, né? Que desce aquele arrepio no corpo todo. E a gente sente uma eletricidade correndo pelo nosso corpo. E o corpo começa a tremer e a gente não sabe o motivo. As consequências do avivamento sobre a carne. É isso que você tinha falado. As consequências. O Glauco falou o Glauco comentou. Irmãos, coloca a opinião de vocês aí, o que mais chamou a atenção de vocês, se vocês lembrarem lá na terceira volta da campanha, ou nesse papo que a gente está batendo agora. O Glauco mandou um aqui tão legal, ó, o que o diácono Glauco falou. O interessante é que tem 2 tipos de pessoas que se avivam contigo. Não, as que se avivam contigo e outras que se afastam então vamos de novo. ser avivado. O interessante é que existem 2 tipos de pessoas, vírgula. As que se avivam com você, é o que ele está falando. Isso. E as outras que se afastam de você porque agora você está avivado. Porque cobra foge do fogo. Verdade isso aí. Você meteu fogo, você tá em brasa, toda pessoa que não é de Deus começa a se afastar de você. Mesmo porque Deus te revela quem é. Você olha na cara da pessoa que tá te falando uma coisa e o Espírito tá dizendo, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Já não te engana mais. Porque assim diz que o homem espiritual discerne tudo bem, mas ele não é discernido por ninguém. Então se você é avivado, quando a pessoa tá conversando com você, ela tá falando uma coisa, mas Deus tá revelando pra você, não é a boca dela, é o coração. É o coração, é verdade. Porque nem sempre a boca tá alinhada com o coração. Tem pessoa que fala que te ama, que quer o seu bem, mas o coração dela tá morrendo de inveja de você. E aí nessa hora Deus revela o coração das pessoas. E aí você começa então a entender. Aí o Glauco mandou, foi feliz nesse comentário aí, o Glauco. E é bem assim, quando a igreja tá morna, tá tudo de boa, né? Quando a igreja tá, Aí quando começa a campanha do avivamento, começa um burburinho, uma coisa tão grande assim, pra tirar o nosso foco, né? Pra que o inimigo consiga destruir tudo aquilo que tá sendo desestruturar, né? E tirar o foco. E aí é interessante isso. Por que acontece tudo isso? Porque ele quer tirar, né, o foco do avivamento. Do avivamento.
E também as pessoas que não estão se sentindo bem com o avivamento, elas querem sair. Querem sair. E aí fica nessa situação. Porque as pessoas que não gostam do avivamento, Uhum. elas se constrangem quando as pessoas dão lugar para Deus. Uhum. Porque às vezes dar lugar para Deus não é bonito de se ver. Você vê a irmã lá adorando, a lágrima descendo, ela descabelada, a outra... Tem gente que, tipo, quer... Sabe? E, tipo, o avivamento é barulhento, foi o que eu falei. Você falou. é verdade. Avivamento é barulhento, O cara. avivamento não é silencioso. O avivamento não é silencioso. Falou isso mesmo. Quando o Espírito vem sobre a carne, filho, os caras pareciam que estavam bêbados. É verdade. Entendeu? Então, assim, quem não é do fogo, uma igreja muito de fogo, começa então a repelir as pessoas mornas. E o morno vai ser repelido. Jesus fala, o morno eu vou tirar. Vou O vomitar. morno eu vou lançar fora. O morno não vai entrar. Então, quando você tá morno, você tá numa posição confortável. E quando tem conforto demais, o conforto leva ao pecado. Aí o conforto começa a encobrir as coisas erradas. É verdade. Agora, na hora que vem um fogo, ele queima todas as capas. E aí as cobras vai pra longe, pra lá, pra cá, vira uma doideira. Aí, tá entendendo? E uma das consequências do avivamento é essa. Pessoas que se dizem de Deus escarnecendo do que Deus tá fazendo. É verdade. Porque se tem umas coisas que Deus fala assim, não pare o meu mover. E eu não quero saber se vai pular no pé só, se vai voar, se dá mesmo. Se vai cair, ficar 3 dias lá caído no chão, tô um pouco me lixando pra O isso. importante é o fogo tá. Eu vou falar pra caindo. você, aproveita! Porque não é em todo lugar que o Espírito está descendo. Porque acho que eu encerrei essa mensagem dizendo que o avivamento nunca parou. É, você falou. Mas quando você não Numa respeita, nação, quando você não outra. respeita o avivamento, ele vai embora. Quando você não respeita a unção, não respeita o mover, ele vai embora. Não é que ele acabou, ele vai embora daquele lugar. Se Ele vai para outro manifesta, lugar. Eu acho também que o avivamento ele tira máscaras, né? Porque, usando um exemplo, uma pessoa fala muito de avivamento quando não existe o avivamento. E aí, quando o avivamento vem, ela não está no avivamento. Então, é como se que Deus revelando também quem realmente está comprometido, quem não está, quem realmente quer ser avivado, quem só fala que quer ser avivado, mas não está buscando pelo avivamento. Porque uma coisa é a gente falar, eu estou buscando, e outra coisa é ser verdade, né? É ser verdade. Então, há uma grande diferença entre falar e viver. E a gente sempre tem que deixar também o crivo de como que faz para entrar no avivamento, né? Que não deu tempo de falar do crivo para entrar no avivamento, mas o pessoal viu aquele mover, viu aquela coisa doida, aquela coisa. Eles queriam também. Só que aí Pedro, na própria pregação dele, ele bota lá alguns crivos, né? A promessa é para vocês, para os filhos de vocês, Que estão longe. para os que estão longe e para todos quanto Deus chamar. E aí ele começa a colocar alguns crivos, né? Ó, saiam do pecado, reconheçam Jesus, sejam batizados e participem da experiência. É verdade. Então, se a gente for ler a Bíblia e cada vez você vai esmiuçando mais a Bíblia, vai ficando mais claro. E mais claro, e mais claro, e mais claro, e mais claro. Tudo se baseia no alinhamento, né? Alinhamento. Né? E tudo se baseia também em você saber o que é falso e o que é verdadeiro. Tem muita coisa que parece que é Deus e não é Deus. E aí precisa de discernimento. Agora, quem procura o verdadeiro avivamento, uma hora acha. Porque para você achar o avivamento, a primeira coisa que você tem que achar, uma pessoa avivada. Se você não encontrar uma pessoa avivada, procura viver no padrão da Bíblia. E aí que é legal essas campanhas de avivamento, porque na campanha de avivamento a gente aprende sobre... É um intensivo. A gente aprende sobre os segredos do avivamento e experimenta no próprio culto. É verdade. Já tem a prova prática, né? A gente aprende sobre o caminho do avivamento. Esse é o caminho para o avivamento. E se a gente colocar aquilo em prática, a gente vai ser avivado. E a gente aprende sobre a consequência do avivamento. E fora o que vai vindo, que vai ser melhor e maior, porque o melhor sempre fica pro final. É gradativo, né? É gradativo. Você vê que o Deus vai derramando cada vez mais. Né? Isso que você usou é o que eu acredito. Às vezes você tá num nível aqui. E aí Deus pega e ele começa a falar você desse nível e ele te puxa pro próximo degrau. Ele não te puxa pro último degrau, ele te puxa pro próximo degrau. E depois quando você tá entendendo, porque às vezes processos, você entendeu, você tá confortável nesse degrau, ele te mostra algo novo e ele te puxa para algo novo. Uma vez eu tava orando e o Espírito também falou: o conhecimento deve levar à prática.
Então, se o conhecimento não leva à prática, não tem serventia. Tá servindo. Porque se você tem um conhecimento, você se incha. Porque o avivamento é assim. Mas você não dá lugar. Porque o avivamento é assim, Você assim, não experimenta do que assado. você aprendeu, né? Porque você tem o conhecimento, mas você não tem experiência prática. Então, o conhecimento tem que ter uma base firme. Peraí, a Bíblia está falando, eu vou estudar isso aqui exaustivamente. É assim. Eu não aceito e não vou baixar o padrão. Esse é o padrão. E agora eu vou atrás desse padrão porque o conhecimento da Bíblia me falou que esse é o padrão, pai, eu quero esse padrão. E aí o Espírito vem naquele padrão. E tudo que você conhecer na Bíblia Sagrada tem que te levar a experimentar. É o que você costuma falar nos Como que eu vou... ensinos. Eu nunca na igreja dei um ensino de como criar filhos. Não porque eu não tenho base para criar filhos, porque a Bíblia dá base para criar. Né? A Bíblia tem lá todos... Só que aquilo é a teoria, eu não tenho mãe. Os meus filhos Uma coisa ainda... na prática ainda, né? Os meus filhos ainda estão vindo. A partir do momento e as pessoas falam pra mim, você vai ver quando o seu filho nascer. Eu falei, vocês vão ver quando o meu filho nascer. Você fala mesmo. Vocês vão ver quando o meu filho nascer. E aí, quando você tem o filho, e você está criando o seu filho nos padrões, e o seu filho está dentro dos padrões, mesmo daquilo que a Bíblia fala, você tem respaldo. Não somente conhecimento, mas também o prático. E aí as pessoas te respeitam. Pelos resultados. Pelos né? resultados. É verdade. Pelos resultados. E aí, por hoje chega? O pessoal já teve Uau! um intensivão com a gente aí. Cara, Deus abençoe vocês aí 1 hora. Né, fizemos aí uma dose dupla aí, ó. A Kathleen comentou aqui, ó, Kathleen. A maior evidência do avivamento é o arrependimento. Forte. O arrependimento, exatamente. Oramos por isso hoje, Né? né? Hoje nós vamos para o arrependimento. Então, assim, quando as pessoas, depois de toda aquela movimentação e o poder desceu, e eles falaram, como que a gente faz? Uma das primeiras coisas que Pedro falou, arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados. O Glauco deixou um gostinho bom pra você aí, ó. Vem Noah e Hannah. Agora nesse mês de fevereiro é gêmeos, né? Nesse mês de fevereiro a gente vai saber, vamos fazer uma ultrassom mais detalhada aí, a gente vai saber o que é. Eu sei que é 2 crianças, né? Agora se é 2 meninos, 2 meninas. Se for menino e menino, 2 meninos, vai ser Noah e Joel. Né? Noah e Joel. Se for 2 meninas, vai ser Hannah e Ayla. Né? Tudo ele escolheu. E aí, enquanto minha mãe tá lá, eu tô lá registrando o O nome. nome vai ser esse. Vai ser esse, então, no final. Cada um no seu propósito. Né? E agora, se for um menino e uma menina, vai ser Noah e Hannah. Ele queria colocar aquele nome do pudim assim de quarta passada. Não, tava brincando. Drúxula. Que Atos fala, né? É a mulher de Félix. Félix? Não, do outro que entrou no lugar de Félix. Bom, Atos 23, depois ler Atos 24. Show, pessoal, Deus abençoe vocês, obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. Nós estamos fazendo essa temporada aí. A minha mãe falou 2 meninas. Sua mãe falou, olha lá aí, a Mary mandou 2 meninas. O Glauco falou, essa campanha já está dando resultado. Até nome de filho. Até nome de filho. Joel é mesmo, está na campanha de Joel. É verdade, ó. Não, ô Glauco, mas ó, deixa eu te explicar. Veio antes, o nome Joel veio antes da campanha. O nome Só Joel. para os irmãos que não sabem, esses dias a gente veio pegar algumas ferramentas para montar nosso cenário do podcast e eles têm um chaveirinho aqui de 2020, onde já profetizaram que tá Fabiano, Priscila e Noah, já profetizando o nome da criança antes da criança ser fabricada. Né? Aí ano passado que descobriu que estava grávida. Tava grávida, foi. E aí depois descobriu que tava muito grávida. Tava grávida em dose dupla. A Bruna colocou aqui também, vamos ser cheios do Espírito Santo, glória a Deus, é muito forte, ô glória. Que glória. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Pri, obrigado. Pastora Priscila, obrigado. Diretor, obrigado. Arif, É uma honra. Deus abençoe aí. A Legal demais ter diretora. você aqui em casa. Hoje nós estamos aqui em casa. Ah, o próximo é o Júnior? Nós estamos aqui em Júnior, casa. né? Obrigado, Lissânia. Lissânia hoje trouxe o bolo abençoado. Ninguém é proibido de vir, mas se vir, não venha de mão vazia, diz o Senhor Fabiano. Senhor Fabiano. Diz o Senhor Fabiano. E na próxima participação com vocês, Elídio Miranda. O Elídio tá por aí, será? Elídio Miranda, você tá por aí ainda? Confirma aí se tu vem. Se o Elídio Miranda Já estiver tá por aí. confirmado. Esposo está.
As crianças vão vir cheio da presença de Deus Só no no manto. manto. É verdade. Falei pra Bia, não, o Eita. Fábio tava pregando e só chutando ele. Eu não sei se o Elídio tá por aí não, mas depois confirma com o Elídio aí se vai dar pra segunda-feira, depois da oração, ele comentar. Quem vai nos trazer uma palavra na quarta volta da campanha? Quem é? Quem é o próximo? É o Clemildo. Evangelista Clemildo. Clemildo. Então o evangelista Clemildo vai nos trazer uma palavra. O evangelista, sabendo, Júnior apareceu. Evangelista Júnior, você vai comentar a quarta volta da campanha. Tá sabendo agora. Lissânia diz que é tu. Ela ficou no lugar do diretor e te É a escalou. diretora hoje. Virou diretora. Então, Elídio, você vai vir, vai estar tá sendo convidado. Provavelmente vai ter um café por nossa conta. É lei. Agora, se aparecer alguma coisa de comer, realmente foi Deus que mandou o manto. A gente está fazendo primeiro com o pessoal da mídia social, né? Então, a nossa ideia é fazer primeiro essa abertura desse podcast. Primeira temporada com o pessoal da mídia social, né? Então, Isso. é o É Aleph. uma fase de teste também. É o Aleph da mídia social, a Alissânia. A Alissânia não vem, ainda vai vir então. A Bruna. Ainda Falta falta a Bruna. vir. Já passou o Danilo, a Iracema. Falta a Isso. Bruna. Na verdade tá bem no início, né? Ainda tem membro pra vir ainda. Então. Aí a gente. Próximo vai ser o. Evangelista. Vai ser o evangelista O Júnior. Fábio falou assim que agora não é mais podcast, é um café com pastor. Não, cada dia nós estamos num lugar, cara. Esse podcast ainda nós estamos montando os estúdios, fazendo as coisas, então cada hora a gente está É improvisando variedade, num né? Pra lugar. gente não ficar na monotonia. Mas a gente vai fazer isso funcionar legal. Essa primeira temporada vai ser com o pessoal. Vamos fazer assim, ó, já vamos deixar todo mundo aqui já alinhado. Próximo, então, é o Elídio. Isso. Depois do Elídio, Lissânia, que é a quinta volta. Depois a Depois irmã na Bruna. sexta volta, a irmã Bruna. E na sétima volta, eu e a Priscila arremata passando por todos os Isso. tópicos. Era legal chamar todo mundo Pronto. na última volta. Não, é muito Aí café. fica muita coisa. A mesa de ser redonda é quadrada. É muito café. Não, na última volta aí fica eu e a Priya e a gente, na última volta, Dá a uma gente pincelada em passa cada um. por cada Isso. pregador e pega ali vou pegar uma frase de cada um de impacto pra gente finalizar essa primeira temporada. A irmã Reginalva entrou aí. Ô, irmã Ri, Deus abençoe sua vida. Pra gente terminar essa primeira temporada do podcast, depois a gente vai entrar numa segunda temporada do podcast, mais entrevista mesmo. Então essa daqui é uma especial mesmo pra gente comentar sobre a campanha e também quebrar o gelo do pessoal. E depois, quando a gente sair, a gente vir numa segunda temporada, provavelmente a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida dos irmãos, o caminho deles até Cristo, né? Antes e com Cristo, né? Então vai ser bem legal, vai ser uma desculpa pra gente ouvir o testemunho dos irmãos. Queridos, Deus abençoe vocês, obrigado por terem ficado até agora. Aleph, obrigado. Pri, obrigado. Lissânia, Deus abençoe sua vida. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração aqui só pra gente finalizar, tá bom? Senhor, nosso Pai maravilhoso, nesse momento nós queremos agradecer por cada irmão que ficou conosco até aqui, por esse projeto, Pai, que nós estamos tocando, Pai Santo, com simplicidade e singeleza de coração, meu Pai. Pai maravilhoso, continue abençoando os irmãos e que esse papo venha sempre, Pai Santo, trazer alguma coisa proveitosa para os seus filhos, Pai, que venha fortalecê-los na sua presença. Que o Senhor possa entrar no lado de cada um, abençoando cada um, ajudando cada um. É o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua graça, a tua paz, o teu favor esteja sobre a vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus.